Sejam muito bem-vindos. O Grupo Folclórico e Etnográfico Memórias da Nossa Gente da Casa do Povo de São Bartolomeu inicia neste serão a comemoração do seu 25º aniversário. É impossível deter o percurso imparável do tempo. Não temos sequer a intenção de poder adivinhar o futuro. Temos sim, enquanto Grupo Folclórico e Etnográfico, a obrigação de preservar as nossas tradições e costumes. A nossa herança cultural é a nossa história, que se não a conhecermos, não a podemos apreciar. Só podemos gostar daquilo que conhecemos. Somos terra de gente simples e de brandos costumes, mas somos gente com uma grande alma cultural e artística, ou como lhe queiram chamar, pois nós festejamos de forma singular as festas do Espírito Santo, o nosso Carnaval e temos, atrevo-me a dizer, o maior número de filarmónicas por espaço físico. E neste torrão de terra à beira-mar plantado temos 14 grupos folclóricos em atividade, várias escolas e grupos de violas, tocadores e cantadores ao desafio. Isto deve significar, pelo menos, que temos orgulho na nossa herança cultural. Por isso, de forma muito singela, mas com muito orgulho e satisfação e com a amizade de todos os que nos ajudaram a chegar aqui, celebramos as nossas bodas de prata. Celebrar 25 anos de existência de um caminho que tem sido feito de conquistas, alegrias, amizades e de algumas derrotas, mas, acima de tudo, um percurso com muito empenho em perpetuar no tempo as memórias da nossa gente. Gente que nos deixou a sua herança, que tem sido passada de boca em boca ao longo de gerações e que cabe cada vez mais aos grupos folclóricos cultivá-la e mantê-la. Agradecemos a todos quantos estiveram connosco nesta caminhada e esperamos o empenho de todos para que possamos fazer mais e melhor. Bem-aja a todos os que fazem parte deste grupo e os que connosco colaboram. Nós temos aqui connosco duas pessoas que consideramos nossos amigos, o Dr. Maduro Dias, que está connosco desde a primeira hora que fundámos este grupo, e o Eliseu, que tem crescido a ouvir-nos cantar e nós a ouvirmos a cantá-lo também. Portanto, são dois amigos nossos que nos vão ajudar aqui esta noite na distribuição deste serão. Nós temos neste momento em mãos um projeto em parceria com a Junta de Freguesia de São Bartolomeu na dinamização deste núcleo museológico. E o Dr. Maduro Dias, como agora tem mais algum tempo livre, convidámo-lo para embarcar connosco nesta aventura e, portanto, ele vai-nos falar um pouco desta aventura e quais são as nossas pretensões para este espaço aqui. Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Sr. Presidente da Casa do Povo, órgãos diretivos do Grupo Folclórico, esta história dela ter começado por dizer que eu agora tinha mais tempo, quer dizer que eu agora tenho menos tempo. Em minha casa e outras pessoas amigas costumam dizer que quando a gente se reforma fica casada com o Jacques. É, já que estás reformado, podes. Já que estás reformado, vais. Já que estás reformado, fazes. E, portanto, eu acho que não há uma mulher... Há mulheres que são Jacques de família, mas Jacques normalmente é nome de homem. E, portanto, acerta-se-me imenso em mim. Não é? Eu já que estou, está feito. Eu penso que as pessoas mais velhas que estão aqui sabem até que ponto é que eu estou contente de estar aqui hoje. Quando eu não nasci aqui, mas aquelas palmeiras enormes que estão ali mais à frente eram tão baixinhas que a minha mãe tinha que levantar as folhas da palmeira para meter o berço debaixo, para eu ficar ali à sombra nas tardes de verão. Portanto, estou a imaginar há quanto tempo. E, portanto, eu quando era pequeno vinha aqui, lá abaixo, ao resto do chão, a um sítio que ficava na ponta de lá, que tinha um tanque muito redondo, e onde as pessoas iam pondo leite. E vinha-se buscar leite para o menino. Acho que vão ficar contentes, pelo menos eu fiquei, quando o meu filho mais velho, que foi praticamente o último da geração a ver isto a funcionar,
Aí há tempos, quando eu lhe disse que estava agora aqui com o grupo folclórico a tentar ajudar neste projeto, ele disse-me, ainda tem lá aquele tanque redondo que estava no canto. Disse, não, mas tu ainda te lembras? Lembro. Ora bem, depois desta conversinha de princípio, eu tomei aqui umas notas e há 2 ou 3 coisas que vale a pena aproveitar que estão sentados para partilhar convosco. Ela disse, e com razão, que estou desde a primeira hora. É mais ou menos. Mas eu lembro-me muito bem, e já foi mesmo há 25 anos, quando houve uma cerimónia aqui no terreiro, em que um indivíduo que até é meu amigo, mas que tinha dito uma frase infeliz, embora ele tivesse razão, mas a frase era infeliz, e eu aproveitei a infelicidade, quando disse que os grupos folclóricos eram uns macaquinhos a saltar no palco. E eu guardei essa. E na altura, ele tinha responsabilidades, mas eu, quando alguém diz uma coisa dessas, tenho que ter resposta. E não é por acaso que esta ilha e as outras ilhas dos Açores têm tantos grupos folclóricos. Isso dava para uma conversa muito comprida, mas eu só vou fazer a conversa curta dizendo o seguinte. É um problema de escola, é um problema de sistema de ensino, quando a comunidade é obrigada, não estou a falar de prazer, é obrigada a juntar-se e a arranjar outro lugar para explicar as heranças e as tradições de um sítio, porque o programa da escola é tão complicado, porque o programa do liceu é tão grande, que afinal não há tempo para explicar essas coisas. Quando eu era pequenino, provavelmente alguns aqui quando eram pequenos, ainda havia uns avós e uns tios e umas pessoas que iam explicando umas coisas em casa. Agora não há. A gente arruma os avós na casa de saúde, na Santa Casa. A gente mete os meninos desde criancinhas na escola. E quando é que eles aprendem como é que se faz uma caspeada ou uma escaldada? Quando é que eles aprendem como é que se faz um alcatra? Quando é que eles aprendem como é que se faz manteiga, como eu aprendi em minha casa com leite aqui? Não é. Quando é que é? É quando um grupo folclórico e um grupo de pessoas se resolve juntar e começar a fazer coisas que já não é costume, porque alguém tem que se lembrar disso, alguém tem que guardar essa informação. Só que há uma diferença entre grupo folclórico e grupo folclórico e etnográfico. E já que estão aqui a comemorar os 25 anos, eu partilho isto convosco. Folclore começa no século XIX com a recolha das danças. E durante muito tempo os grupos folclóricos eram só grupos de dança. Mas à maneira que as pessoas se foram apercebendo que as tradições estavam a ser esquecidas, eles começaram a dizer, pai, já agora tu sabes, quer dizer, a gente vai fazer pão, porque agora já se faz menos pão. A gente vai fazer queijo, porque agora faz-se menos queijo. Eu aí há dias perguntei muito simplesmente, mas sinceramente, um indivíduo é inocentinho até morrer se for preciso. E eu perguntei há tempos, eu queria peixe seco. Não há peixe seco nesta terra. Há um fulano velho em São Mateus que... Há um de Porto Judeu, não, esse já morreu. Quer dizer, para eu arranjar meio quilo de charrinho frito, charrinho seco, para fritar, foi uma mulher de 92 anos de Porto Judeu. Já consegui mais 2 ou 3 que me vieram dizer que se calhar eu arranjava. Mas por cargas de água é que eu tenho que arranjar alguém, que me desenrasca alguém, para uma coisa que é uma tradição cultural de uma ilha que tem pescadores e tem peixe à volta. Caramba, a gente mora à volta do... A gente tem o oceano a toda... A gente tem mar a toda a volta da ilha. Não é possível arranjar um peixinho seco. Sabes, é que tem que haver uma licença, tem que haver uma autorização, tem que haver um... Pronto, 25 papéis para ter 4 chás em cima. Isso não é forma. E, portanto, um grupo etnográfico é mais que um grupo folclórico. Dança, canta, recolhe as músicas, mas tem a consciência que a tradição do sítio tem que ser passada adiante. E se não é bem, há de ser a mal. E quem conhece aqui esta senhora sabe perfeitamente que se for para levar adiante, vai tudo. Qual é a diferença entre um museu e um núcleo museológico? Um museu tem muitas responsabilidades. Eu já trabalhei em museus, como sabem, e um museu tem muita responsabilidade, tem muita coisa a fazer. Não é só ter as coisas à mostra.
O núcleo museológico é diferente. O núcleo museológico é isto. É um lugar onde se guardam coisas, mas que, se for preciso estudar, a gente pede a alguém. Não tem que ter gente dentro. Se for preciso conservar, a gente pede a alguém. Ou seja, o núcleo é mais leve. Mas faz a parte mais bonita. Eu não sei se sabem, mas museu vem de uma palavra grega e vem de que significa musa. Musa era uma espécie de umas deusas que os gregos achavam que existiam, que contavam aos ouvidos dos poetas as coisas para eles depois fazerem aqueles poemas lindos. No fim de contas, musa é inspiração. Um artista, antes de pintar, diziam os gregos, falava com a sua musa da pintura e a musa lá lhe dizia como é que ela havia de pintar e sair ao quadro. O poeta tinha a sua musa que lhe dizia e lá saía o poema. O homem queria fazer uma peça de teatro, tinha a musa do teatro que lhe dizia como é que havia de fazer o enredo. Portanto, se estão a pensar bem, museu é muito bonito se a gente ouvir como deve ser. Eu agradeço o convite que me fizeram para estar aqui a ajudar, e eu repito, ajudar. Porque museu deve ser o lugar de inspiração. Não deve ser o lugar para guardar os cacos velhos. Eu trouxe de propósito esta gravata que comprei em Angra. Isto é uma gravata feita de retalhos. Cá na terra. Não é preciso só a gente dizer que antigamente haviam as pessoas que faziam retalhos. Não. O que é que impede uma pessoa de ter uma gravata de retalhos? O que é que impede uma pessoa de ter, como eu achei imensa graça que está lá embaixo em exposição, um abafador? Eu lembro-me dos abafadores dos bolos de chá. Não sei se sabem como é. É uma coisa redondinha assim, que se põe por cima de bolo. E o que vi lá embaixo, chamaram-lhe abafador, mas eu olhei para ele e ainda percebi. Isso é para pôr pizza. Está certo. Um abafador é só um trabalho de retalhos que é feito para guardar o que a gente quer manter quente. Ou é chá, ou é pizza, ou é feijoada, não interessa. E que necessidade é que a gente tem de arranjar abafadores vindos do outro lado do planeta, quando nesta Terra se fazem trabalhos loucos tão bonitos como este que está aqui. É por isso que um grupo folclórico, quando passa a folclore, porque é etnográfico, assume uma responsabilidade mais complicada, que é dançar, é cantar, é musicar e é recolher as heranças do lugar todos e guardar essas heranças e tentar explicar às pessoas que não é só coisas que a minha avó fazia. São coisas que fazem sentido e que servem. Agora é a parte mais engraçada, mas é a mais fácil para mim. Isto começou com uma conversa meio esquisita, porque foi assim à pressa. A junta de freguesia queria fazer uma parceria com o grupo queria dinamizar isto tinha aqui umas coisas guardadas e agora, pronto, e a gente juntou-se. Eu devo-vos dizer que a inspiração eu tive num lugar muito bonito de Portugal chamado Sintra. Eles aí há uns anos. Eu peço desculpa, mas vou-vos contar a história porque vale a pena. Há um palácio pequenino, se puderem procurar na internet, que é o chalé da Condessa de Edla, E-D-L-A. Essa Condessa de Edla foi a segunda mulher do rei Dom Fernando II, que foi o marido, aliás, da Dona Maria I, da Dona Maria II. Dom Fernando foi o rei que atravessa o século XIX, é o rei que se apaixona por Sintra, é o rei que começa a dizer o Palácio da Vila está em ruínas, tem que ser recuperado, o Palácio de Sintra tem que ser recuperado, e começa... Vocês sabem, ele chegou ao Mosteiro da Batalha e chovia dentro da igreja porque nunca mais ninguém tinha dito missa. E foi ele que resolveu chegar lá e dizer, não, isto amanhã quando eu chegar a Lisboa vou dizer à minha mulher e a gente vai começar a tratar disto. Estou a perceber o Mosteiro da Batalha. Não estou a falar da ermida ali de cima. Estou a falar do Mosteiro da Batalha, desde que os frades tinham sido embora com fim dos conventos, estava a chover dentro da igreja e não havia nada. Portanto, chegou a este estilo. E ele resolveu e começou a tentar dinamizar isto tudo. Ora bem, aí há uns anos, um chalézinho que ele tinha mandado fazer para essa segunda mulher dele, que é uma coisa muito bonita mesmo,
ardeu. E aquilo estava classificado como património. E o diretor desses palácios em Sintra tinha o seu gabinete num outro edifício e da janela dele via-se a Mata de Sintra e o lugar onde estava o chalé. Vocês sabem quantos dias demorou ao seu diretor dos Palácios de Sintra saber que o chalé da rainha, da condessa, melhor dizendo, tinha ardido e só tinha as paredes e não restava quase nada? Quinze dias até que ele, olhando para a janela fora, acho que está a faltar ali qualquer coisa, vocês vão lá ver. E quando chegaram lá, tinham visto que há 15 dias atrás aquela coisa tinha ardido e ninguém tinha reparado. Passados uns anos, decidiram juntar os palácios todos de Sintra e fizeram uma associação, que é uma empresa, que é uma entidade, que tinha 8 milhões de euros de prejuízo anual e hoje em dia tem 17 milhões de euros de lucro bruto. A única coisa que eles fizeram foi, isto é para restaurar, a pessoa quer entrar paga um bilhetezinho, é mais velha paga menos, é mais novinha paga mais, grupos de escola certos dias podem entrar e o resto de turistas, etc, 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 pagam e a gente vai juntar esse dinheiro. Não vai para lado nenhum, fica aqui e a gente conserta aquela janela, a outra janela, a outra janela e um belo dia a casa estava consertada. E foram dum. E hoje em dia chama-se Parques de Sintra, Monte-da-Lua, e tem ganho prémios e seguidos de prémios internacionais de património. O que é que eles inventaram? Uma coisa muito gira. Aberto para obras. Aberto para obras é aberto para obras. Ou seja, em vez da gente fechar a porta, mete-se lá dentro, conserta tudo e depois um belo dia, din. Não. As pessoas entram e veem os azulejos a serem limpos, veem as pessoas a lixar as peças de ferro se estão maltratadas, veem os fulanos eletricistas a tratar daquilo tudo e, portanto, percebem uma coisa que a gente às vezes tem a tendência a esquecer. É que dá trabalho manter estas coisas. E a gente acha que, pronto, nascem. E a proposta, porque eles estavam assustados, e eu também fiquei um bocadinho assustado quando eu cheguei cá, a gente vai avançar para a ideia do aberto para obras, que é, isto ainda falta pôr aqui as legendas, ali ainda falta pôr ali umas fotografias, aqueles instrumentos ainda falta para pendurar, mas está de propósito assim, para perceberem como é que foi. O desafio foi muito engraçado, foi porque ela chegou ao pé de mim e disse, a gente precisa aqui de um lugar para pôr cadeiras. Ora, como é que a gente faz? Isto, em princípio, era para ter as coisas. Bem, encosta para a parede, separa, põe um bocadinho de cada lado, e a ideia é ter um apontamento daquilo que é a identidade da freguesia. Que não é fácil. E eu achei graça, está a casar um grupo, porque eu aprendi quando era pequeno, o leite disse ao vinho, vem para cá, anda cá meu amiguinho. E o vinho disse ao leite, procura onde te deites. Ora bem, isto era uma cooperativa. Isto é provavelmente a primeira cooperativa da Ilha Terceira. Há muitas cooperativas na ilha. Isso dá uma justificação para trazer turistas cá, se a gente tiver aqui um mapa de todas as cooperativas da ilha e não apenas um mapa da cooperativa, a ideia daqui. E, portanto, a gente vai ter que arranjar maneira de lá embaixo falar de leite, aqui falar de vinho e aqui à volta falar do resto da freguesia. E é preciso arranjar maneira de ter o pessoal todo que está aqui, pelo menos, sem andar, enfim, braço dado com as coisas que estão aí contra a parede. Esse é o desafio. O segundo desafio vai ser... eu posso falar da manteiga? Pode. Para ver se escorrega. E quando era pequeno, ensinaram-me a fazer manteiga numa teselinha. Tirava-se, fervia-se o leite, tirava-se as natas todas, guardava-se as natas num sítio fresquinho, porque não havia frigorífico. E depois, quando eu ouvia dizer Francisco, anda cá, eu já sabia que tinham inventado uma. Mas aquela eu gostava. Sentava-me na cozinha, colherinha, teselinha, mexe, põe água, mexe, põe água, vai tirando a água, vai lavando.
E aquilo ia começando a ficar manteiga. Eu fiquei muito contente porque tinha feito manteiga com a minha mão. Eu sempre gostei de fazer coisas com a minha mão. E não estou a dizer que pode ser que aqui um dia a gente volte a ter um dia da manteiga 2 vezes por ano. Para essa gente que mora na cidade. Onde eu também morei, tenho uma casa. Mas eu sei que a manteiga que compro na prateleira foi feita de alguma maneira, não nasceu. O problema é que há gente que acha que as coisas nascem na prateleira. E ao bem que a gente nas freguesias arranja a maneira de dizer não nasce, é assim. É com a mãozinha. É assim que se faz. É assim que se cose. É assim que se faz pão. E essas coisas todas podem ser feitas aqui. E, portanto, a ideia é ter aqui um lugar onde os turistas vêm, onde os primeiros turistas desta terra, que são as pessoas que cá moram, também têm que vir, e onde a gente, de vez em quando, faça assim umas coisas para a gente também ficar animados, porque esta vida são 2 dias em que convém que a gente ainda fique sempre de lágrima ao canto do olho. Há um lugarzinho, porque é um problema complicado para os museus, é quando se tem muita coisa. E este, que é um núcleo museológico, já tem muito mais coisas que aquelas que cabem nas paredes. Então, qual é o sistema? Há lá embaixo, quando forem agora ver depois desta cerimónia toda, há lá embaixo uma zona com 3 vitrines. Agora está com abafadores, almofadas... Parecido. Não é assim. Está com as coisas. Mas a ideia é, de tempos a tempos, não vamos fixar tempo, que é para depois na falhar dizer que não há, de tempos a tempos, a gente põe lá um conjunto de coisas, com umas legendazinhas, do que seja. Do que seja. Pode ser enfeites, pode ser jarras, pode ser pratos, pode ser bordados, pode ser brinquedos antigos, brinquedos feitos, que se calhar não sei se sabem, aqueles brinquedinhos que é um carolo de milho com uma forquilha que se mete na frente e faz de boi. Eu tive muitos bois desses. Se calhar as pessoas, não. Tem uma grande vantagem. É quando a gente deixa de gostar, a mãezinha pega naquilo, enfia no lume e acabou a brincadeira. E no ano seguinte há mais um outro boi e ninguém se aborrece. A gente hoje em dia às vezes tem a casa cheia de brinquedos, que é uma coisa de matar. Porque custa deitar fora, mas não sei. Aquele não, aquela é uma vantagem. É um gravete, corta-se, com a navalha, arranja-se um carolo de milho, está feito. Já na presta, vai para o lume. No ano seguinte, e queria um boizinho. Está bem, está aqui. Pronto, está feito. É rápido. Ora, essas coisas todas têm que passar adiante. Esses brinquedos todos, por exemplo, podem fazer parte de uma expressão aqui. E, portanto, aquelas 3 vitrines é para irem rodando. E agora, porquê é que as janelas estão abertas? É para quem passar na rua, olhar para dentro, ver que tem coisas engraçadas e bater à porta da Junta de Freguesia, Sr. Presidente, ou a alguém do grupo, e dizer, tenho aqui a chavinha, a que horas é que a gente pode ir lá ver? E a pessoa vem cá ver e depois vai-se embora. Porque quando estava muito tapado, a gente ficava com a ideia que tinha umas coisas que ninguém não sabia. A gente agora, a ideia é ver e é ser transparente. Mas, mais do que isso, aberto para obras significa que vão ver estas coisas a mudar devagarinho, porque à maneira que a gente tiver uma ideia e que alguém tiver uma outra ideia que nos diga, a gente está ali, construindo. Muito obrigado. Foi isso que eu quis dizer. É isso que eu posso oferecer aqui à comunidade onde eu moro agora. Já tivemos a oportunidade de o fazer particularmente, mas agradecemos aqui publicamente a disponibilidade que o Dr. Maduro teve desde a primeira hora de colaborar connosco, e ele tem sido também um entusiasta deste nosso projeto, porque efetivamente nós não podemos sequer pensar em fazer isto sem ter uma pessoa que nos avaliasse e que nos ajudasse a conduzir, e realmente tem sido uma mais-valia. Vamos passar agora aqui a uma outra parte do nosso serão, que nós decidimos que nestes 25 anos iríamos falar de pessoas que eram importantes ou foram importantes para o nosso grupo. Quando pensámos em fazer isto, a primeira pessoa que nós pensámos em falar sobre ele era o nosso Sr. José Domingos, mas infelizmente ele já não está cá para ouvir, mas mantivemos essa intenção e de o homenagear também aqui esta noite.
O nosso amigo, o Sr. Carlos Valadão, também, que colaborou connosco durante alguns anos. E aqui, numa outra perspectiva, o tio João Ângelo, como era conhecido de todos, embora não tenha feito parte deste grupo, é sem dúvida um nome que fica ligado à cultura da nossa terra de forma indelével e que não poderíamos deixar de falar no nome dele, uma vez que ele é natural aqui de São Bartolomeu e que levou o nome da nossa terra tão longe, e será sempre recordado o tio João Ângelo como uma pessoa de São Bartolomeu. Melhor do que ninguém, o José Eliseu estará balizado para fazer essa apreciação, porque o Eliseu foi um discípulo do tio João Ângelo e é um rapaz que se dedica a estudar e a escrever e a cantar, e qualquer uma destas coisas ele fala muito bem, e portanto é ele que vai falar e que nos vai dar aqui uma pequena perspectiva do que foi a vida do Sr. João Ângelo enquanto cantador de Modas ao Desafio e cantador de velhas desta terra. Muito bem, boa noite. Permitam-me, antes de começar aqui a leitura da epístola, de fazer 4 notas prévias. A primeira é agradecer ao grupo, à direção do grupo de folclore, a confiança que depositaram em mim para eu estar aqui a falar sobre 2 pessoas que muito considero ainda e considerei sempre e considerarei sempre. Agradeço este voto de confiança e é com muito gosto que aqui estou, e também em forma de tributo aos que fundaram este grupo de folclore. A segunda nota prévia é dizer-vos que eu vou ler aqui 2 notas biográficas, portanto, sobre a vida de 2 pessoas que foram muito minhas amigas. Portanto, foram 2 amigos de longa data e de muitos anos. Portanto, 2 amigos e cujos textos vou deixá-los, o texto relativo a João Ângelo com a sua sobrinha Maria Filomena, e o texto relativo a José Domingos com a senhora sua filha Anabela Mancebo. Terceira nota prévia é que, sendo eles meus amigos, quero reiterar que sê-lo-ão sempre, mas eu procurei nestes textos não subjetivar, ou seja, tentei ser factual, objetivo e não ser subjetivo, ou seja, não pôr a minha opinião pessoal nas notas biográficas de cada um. E a quarta nota prévia é dizer que o João Ângelo foi a primeira pessoa com quem eu cantei fora da minha cozinha, acompanhou-me desde a primeira vez que eu cantei ao público, foi o cantador com quem eu mais cantei, talvez a quem eu mais devo, que muito me ajudou e foi sempre um amigo e um colega com quem eu pude contar. O José Domingos Mancebo conheci-o só na primeira vez que cantei ao público, mas até ao seu falecimento foi um amigo muito bom, solidário, esteve sempre comigo nas horas mais difíceis, sempre um conselheiro, portanto foi também um excelente amigo. Quero-vos dizer também que o José Domingos foi responsável para que eu, em 1990, em junho, quando cá veio a Rosa Mota, que na altura era campeã olímpica, eu começasse a cantar velhas. Todos estes factos que eu aqui disse, não os coloquei nestes textos, porque são factos muito importantes para mim. Portanto, fica aqui as resenhas biográficas de cada um. Vou começar então por João Ângelo. Peço perdão. João Ângelo de Oliveira Vieira. Às 23 horas do dia 24 de junho de 1935, uma segunda-feira, chegou ao mundo o segundo filho do casal José Ângelo Vieira, agricultor, e Zulmira Inês de Oliveira, doméstica, ambos naturais de São Bartolomeu. A parturiente e o esposo tinham 36 anos de idade e logo decidiram qual o nome a dar ao menino: João. Ter o nascimento acontecido no dia em que a Igreja Católica celebra o precursor de Jesus fundamentou a escolha. O parto aconteceu numa casa humilde de um só piso, de planta retangular, localizada na canada do tio João Ângelo,
lugar de regatos, freguesia de São Bartolomeu. Recebeu a aspersão das águas batismais e o óleo dos catecúmenos 2 dias após nascer, das mãos do padre António Teixeira de Almeida, natural da freguesia de Agualva. Para o recém-nascido foi escolhida a mesma conjugação de nomes próprios do seu avô paterno, João Ângelo, o mesmo que dera o nome à canada. Aos 7 anos de idade, o menino João Ângelo tem o seu primeiro contacto com o abecedário e os algarismos ao ingressar no posto de ensino dos regatos. De boa aprendizagem e sob a orientação da professora Maria do Carmo Fraga, natural também ela de São Bartolomeu, João Ângelo foi aprovado no exame da 3ª classe realizado em julho de 1945. Não concluiu o ensino primário com receio da mão pesada do professor que lecionava a 4ª classe na Escola Central da Freguesia. Refiro-me ao professor Manuel Luís de Sequeira, natural de Santo António, freguesia de Norte Grande, concelho de Velas, Ilha de São Jorge. Livre das incumbências estudantis, João Ângelo entregou-se a tempo inteiro à agricultura e à pecuária. As pedregosas terras lavradias e os úmidos chãos dos matos passaram a ser os tapetes dos seus pés. Tornou-se um verdadeiro lavrador, tendo na sua manada animais preferencialmente de raças autóctones. Nos serões de matanças ou terços e em tertúlias de circunstância, João Ângelo começou a ganhar gosto pelas rimas. Cantou pela primeira vez a 8 de novembro de 1952, tinha 17 anos de idade, numa gravação para familiares imigrados realizada nas instalações do Rádio Clube de Angra. Deu voz a 2 cantigas feitas antecipadamente por si, sendo também autor das outras 2 cantadas pela sua irmã Maria Luzia. Em estúdio e para o mesmo efeito estiveram ainda os improvisadores José Bartolomeu Amarante, desta freguesia, Manuel Caneta e Ferreirinha das Bicas Pai. No ano seguinte, 1953, fez a sua estreia como improvisador, integrado num rancho de matança que invadiu uma casa de amigos no lugar de regatos. No seu primeiro despique improvisado, João Ângelo teve por colega o seu amigo de infância, António Amarante, também ele nascido na zona norte desta freguesia. Em 1955, foi submetido à inspeção militar. Evitou a incorporação no Exército por o veredicto inspectivo o ter dispensado em termos definitivos. Talvez a mobilização de tropas portuguesas para a defesa de Goa da Mão e Dio contra as intenções integracionistas da União Indiana acendeu em João Ângelo a possibilidade de emigrar para o Canadá em 1957. Mas os laços afetivos e amorosos aos seus progenitores fê-lo recuar nessa intenção. Prosseguiu então o seu cotidiano ilhéu, dividido já entre os terrenos agrícolas e os estrados das cantigas. Num tempo em que coexistiram cantadores brilhantes do ponto de vista poético, o jovem João deu-se a conhecer por um discurso simples, mas inteligente. Em 1960, sofreu um revés. Um desafio com o seu conterrâneo José de Sousa Martins, apelidado de Vigairinho, realizado na ribeira de Manuel Vieira, freguesia de Santa Bárbara, foi, no entender de João Ângelo, de cariz insultuoso por parte do seu colega. Ofendido e desiludido, o jovem cantador marcou um período sabático de 7 anos sem que se exibisse publicamente. A retoma da atividade artística oficial aconteceu em 1967. Era mordomo da festa da Cruz dos Regatos Ezequiel Rodrigues, natural de Terra Chã e futuro ganadeiro. Convidou João Ângelo com modos e argumentos convincentes. João Ângelo aceitou e teve um bom desempenho a cantar com o Caneta.
Participaram também na cantoria os cantadores Barbeiro, Vital e Charrua. Foi uma reentrada fulgurante na ribalta. João Ângelo, em todas as atuações que se seguiram, demonstrou um espírito crítico muito refinado, consubstanciado num humor absolutamente invulgar. Um episódio que lhe marcou a carreira aconteceu quando José Ferreira Samacaio, das Cinco Ribeiras, cedeu-lhe um manuscrito com 40 cantigas de As Velhas. João cantou algumas e mostrou mais habilidade e um estilo mais hilariante do que o próprio autor que as cantava também. Começou a cantar velhas em público em 1968 com o tio Doninha de São Bento na festa de São João, que realizava-se no lugar de Biscoitinho, na freguesia vizinha de São Mateus. Era o começo de uma autêntica odisseia que o imortalizou. Em 1973, à segunda tentativa, emigra para a Califórnia, nos Estados Unidos da América. Trabalhou como ordenhador de vacas no rancho dos irmãos Simões, na cidade de Tapton, condado de Tulare. Ao saberem da sua presença e já conhecendo o seu nome, convidaram João Ângelo para cantar na festa de Nossa Senhora dos Milagres de Gastine, a maior realizada pela comunidade portuguesa naquele estado. As suas atuações em Gastine foram marcadas por grande sucesso e serviram de trampolim para outros convites para festas comunitárias na Califórnia. Passados 6 meses, cessou as suas funções laborais na leitaria dos Simões e rumou à costa leste dos Estados Unidos, onde cantou também e sempre cada vez mais apreciado. Pode dizer-se que João Ângelo abriu nesse ano uma porta que só se fechou quando a sua saúde deixou de permitir viagens longas. Inadaptado ao ritmo da vida americana e consumido pelas saudades, regressou 9 meses depois à sua terra natal. Encontrou o mercado da cantoria local cartelizado, dominado pelos improvisadores mais afamados. Já autor de velhas completamente originais, João Ângelo formou com António Plácido, António Mota, Leonardo Pires o Galanta e a menina Anabela Mancebo um grupo de variedades. Presenteavam o público com serões diversificados, cantigas ao desafio, velhas, desgarradas e fados. Com honorários per capita diferenciados por defeito, relativamente aos cantadores de fama, o grupo teve muito boa aceitação do público e projetou-se dentro e fora da Ilha Terceira. Os próprios mentores chamaram-no de segunda divisão. João Ângelo tornou-se verdadeiramente um cantador dos Açores quando foi convidado para cantar As Velhas com António Plácido na cerimónia de aniversário da RTP Açores em Ponta Delgada, em meados da década de 70 do século passado. Num tempo em que a televisão pública regional era a única janela por onde entrava o mundo, aquela atuação tornou-o um poeta popular admirado em todas as ilhas. Em 1977, juntamente com António Plácido e o guitarrista José Domingos Mancebo, fez uma digressão ao Canadá. Atuou com maior frequência na cidade de Toronto e outras limítrofes. Por cá, as suas expressões vernaculares, as suas piadas oportunas e incisivas e a sua genuinidade fizeram-no entrar no goto das elites citadinas. Foi provavelmente o cantador de improviso mais considerado pelos literatos e aristocratas da cidade ao longo de todos os tempos. Na vida cívica, venceu as eleições autárquicas de 1979 como cabeça de lista do PPD, Partido Popular Democrata, sendo empossado presidente da Junta de Freguesia, tendo cumprido somente um mandato. No mundo das cantigas, era já uma figura de destaque.
Por isso, no ano em que um terremoto destruiu parte da ilha, 1980, João Ângelo foi convidado a integrar o lote de concorrentes da equipa de Angra do Heroísmo no concurso Prata da Casa, promovido pelo Canal 1 da RTP Nacional. A doença e consequente morte de seu pai, nesse mesmo ano, impediu-o de ter essa experiência. João Ângelo era já por este tempo um vulto respeitável e respeitado no universo da cultura popular açoriana. Passou a ser o cantador mais requisitado pelas festas e organizações que decidiam fazer constar dos programas Cantoria e Velhas. Cantou em todas as ilhas dos Açores. As suas cantigas jocosas arrancavam gargalhadas até aos mais sisudos. Marcante foi uma atuação de João Ângelo com António Mota na Universidade Católica Portuguesa em Lisboa em 1991, um ano depois da morte de sua mãe. Por proposição da Junta de Freguesia de São Bartolomeu, presidida por José Dimas Machado, em 1992 a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo atribuiu à canada onde residia o nome de Canada do João Ângelo. Em 1993, foi convidado pelo então deputado ao Parlamento Europeu, Dr. Artur Cunha de Oliveira, para integrar uma comitiva açoriana. Espalhou gracejos cantados na cidade de Estrasburgo, na margem esquerda do rio Reno, leste de França, e também na cidade de Barcelona, na Catalunha, Espanha. Em outubro de 1995, participou no 9º ciclo de cultura açoriana na cidade de Toronto, Canadá, a convite do Dr. João Bosco Mota Amaral, então presidente do Governo Regional dos Açores. João Ângelo foi também um dos cantadores que representaram a região autónoma dos Açores na Expo 98, na cidade de Lisboa. Das frequentes idas ao estrangeiro, releva-se a deslocação ao Rio de Janeiro, Brasil, em outubro de 2003, integrado numa comitiva de antigas glórias do Sport Clube Lusitânia. João Ângelo exibiu os seus dotes na Casa dos Açores do Rio de Janeiro perante uma plateia tão embevecida quanto emocionada. Nunca até então um cantador açoriano se havia deslocado àquele país da América do Sul de propósito para cantar. Já septuagenário, mais propriamente no ano de 2006, o poeta popular bartolomense foi figura de proa na gala do Coliseu Miquelense na cidade de Ponta Delgada, Ilha de São Miguel. No estrangeiro, João Ângelo teve no seu currículo dezenas de atuações nas comunidades portuguesas da América do Norte, divididas por Canadá e Estados Unidos. A nível regional, tantas foram as vezes que se deslocou às outras ilhas para cantar que lhes perdeu a conta. Um cantador ou um outro agente cultural qualquer só consegue ser tão solicitado assim quando vai criando e mantendo um lastro de qualidade, simpatia e respeito. João Ângelo autoavaliou-se como pouco propenso para a escrita. Mesmo assim, fez-nos herdeiros de algumas décimas que manuscreveu e alguns enredos carnavalescos que ficaram na memória popular. Como exemplos, o Bailinho das Bebidas e o Bailinho das Velhas, este último encomendado por um grupo da freguesia do Cabo da Praia, ambos escritos no ano de 1976. João Ângelo foi o cantador açoriano mais agraciado de sempre. Das múltiplas homenagens que lhe foram feitas, desde comissões de impérios a organizações muito diversas, destacam-se 3 delas. Ano de 2000, Medalha Municipal de Mérito Cultural, atribuída pela Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, presidida pelo Dr. Sérgio Ávila. 2009, Medalha de Ordem de Mérito, concedida pelo Governo da República, por proposta do seu representante nos Açores, Dr. José António Mesquita. 2012, Insígnia Autonómica de Mérito Cívico, por outorga do Governo Regional dos Açores, chefiado pelo Dr. Carlos César. A partir do ano 2005, começaram a surgir problemas de saúde
que debilitaram-no. Anca, próstata, coração e um aneurisma na artéria aorta ascendente foram quebrando o corpo, mas nunca a lucidez. Já muito limitado de movimentos, passou a domiciliar-se em casa de sua única sobrinha, Filomena Maria Rocha Brasil, e por lá permaneceu até o último suspiro. A última atuação pública de João Ângelo aconteceu no dia 26 de setembro de 2019, no Pezinho de São Carlos. João Ângelo deixou o mundo dos vivos às 23 horas e 33 minutos do dia 17 de abril de 2021, um sábado, com 85 anos de idade. A sua vida e obra ficam registadas em 3 publicações da autoria conjunta de Liduíno Borba e José Fonseca de Sousa. João Ângelo, o Mestre das Cantorias, de 2008, O Melhor do Ti João Ângelo, de 2015, e João Ângelo, O Último Adeus, edição póstuma de 2021. Meus caros amigos, o nosso conterrâneo João Ângelo foi um homem sério, simples, verdadeiro e genuíno. No plano amoroso, ficou só por troca de olhares. Por detrás do seu semblante imperturbável fervilhava uma criatividade impressionante. A sua observação crítica resultou em súmulas que fizeram dele um autêntico filósofo rural. Apreciemos a finura de uma metáfora com que João Ângelo respondeu a um colega que lhe conotou com a ideologia de direita a cantarem numa tertúlia política. Não sou social-democrata nem socialista a valer. Eu apenas deito a lata onde a bica vai correr. Na Califórnia, 2 colegas de palco, João Pinheiro e Alberto Sousa, tentaram descrever em rimas a biografia de São João Batista sem que tivessem tido grande impacto. Reparai na beleza da súmula crítica que João Ângelo lhes fez. O Pinheiro e o Alberto fizeram uma confusão. Meteram-se no deserto e nunca acharam São João. Quando trabalhou na Califórnia, na ordenha de vacas, na última cantoria que realizou antes do regresso e com os patrões na assistência, disparou. Eu tive aqui um patrão que não foi muito ruim, mas quando entrei no avião, pensei que ele vinha atrás de mim. Na moda das velhas, ninguém o superou. João Ângelo fez e cantou algumas das melhores cantigas de velhas até hoje ouvidas. Deliciai-vos com uma que respiguei dentre centenas com a mesma qualidade. Tua avó era enfermeira e era muito melgueira para dar uma injeção. Quando pegava na seringa e até à última pinga muito levinha da mão. Uma vez fez serviço a meu avô de madrugada, quando ele deu por isso, tinha a seringa sem nada. Portanto, nós, bartolomenses, devemos nos orgulhar de sermos da mesma terra de João Ângelo, um dos mais proeminentes repentistas da cantoria açoriana e o melhor cantador de velhas de todos os tempos. Obrigado ao Eliseu por esta magnífica exposição. Ele efetivamente empenha-se no trabalho que faz e é notório que gosta de o fazer e que o faz com muita qualidade. Eu gostava de pedir aos meus colegas de direção, ao Agostinho e à Sónia, que viessem aqui, pois nós queríamos entregar uma pequena lembrança desta singela homenagem ao Sr. João, à Dona Filomena. Agradecemos a vossa presença e obrigado a todos.
fiquei com a tarefa de falar um pouco sobre o nosso amigo Carlos Valadão. Não o fiz de forma tão biográfica, nem posso dizer profissional, entre aspas, como o Eliseu assim o fez, mas garantidamente o tentei fazer com o coração, porque foi essa a imagem que quis transmitir em relação ao Sr. Valadão. Gostaria só de dizer que neste arranjo que nós fizemos aqui à frente, temos aqui a viola do Sr. José Domingos, o chapéu do tio João e a viola do Sr. Carlos Valadão. A cadeira, pretendemos com isto simbolizar o palco onde eles se sentavam a executar a sua viola. Portanto, é simples, mas foi esta a mensagem que nós quisemos passar do sentimento que tiveram as pessoas e que tiveram aqui connosco. O Sr. Carlos Manuel de Melo Valadão nasceu a 8 de 12 de 1960 na freguesia das 12 Ribeiras. Cedo demonstrou interesse pela aprendizagem da música, mais concretamente pela viola da terra. Foi o primeiro aluno da Escola de Violas do Grupo Folclórico das 12 Ribeiras. O seu entusiasmo pela viola de 15 cordas levou a fundar o Grupo de Violas da Ilha Terceira em 1986, juntamente com os tocadores José Luís Lourenço, Diamantino Ávila, seu conterrâneo, e José Avelino, entre outros colegas. Mais tarde, em 1991, forma o Grupo de Violas de Santa Bárbara, sempre com vontade de divulgar a viola da terceira, mais conhecida por viola de 15 cordas. O entusiasmo pelo folclore foi partilhado pela sua esposa Conceição, que também integra, juntamente com o marido, o Grupo Folclórico das 12 Ribeiras, fazendo ambos parte deste grupo folclórico cerca de 32 anos. Faz parte durante algum tempo do grupo de baile da canção regional terceirense. Ajudou vários grupos de folclore desta terra sempre que tinham dificuldades em arranjar tocadores de viola, demonstrando disponibilidade. Participou em inúmeras cantorias, pezinhos, em várias freguesias desta ilha. Fez parte de grupos de tocadores de vários bailinhos de carnaval e de danças de espada. Demonstrou sempre a característica que é comum a todos os terceirenses que fazem parte destes grupos: a vontade de fazer, gratuitamente, com boa vontade, com alegria e mostrando sempre disponibilidade todas as vezes que lhe pediam para participar nestes eventos. Profissionalmente, foi agente da PSP da Esquadra de Angra do Heroísmo, sendo colega de profissão do membro do nosso grupo, Abel Mendes, que o desafia para vir ajudar o nosso grupo, que enfrentava dificuldades com falta de tocadores. Aceitou o convite e esteve connosco durante vários anos. Viajou connosco até à Maia, num intercâmbio com o Rancho Folclórico da Maia e a Torres Vedras, e participou em inúmeras atrações, quer nas festas de freguesia, quer nas atuações em restaurantes e hotéis, para quais o nosso grupo foi convidado por diversas vezes. Contagiou o seu filho Luís Filipe com entusiasmo pela viola, sendo este mesmo o exímio executante deste instrumento. Por força das nossas profissões, conversámos por diversas vezes, eu até lhe pedi alguns conselhos, ou desabafava algo menos bom que se havia passado no ensaio ou na atuação, obtendo por resposta a maior parte das vezes: para a próxima vai correr melhor, vais ver que não é preciso preocupar-te tanto, pois já de se resolver. Recordo ainda com carinho o dia em que me disse que ia ser avô, o brilho dos seus olhos, e o dia em que o seu neto nasceu e eu disse-lhe em tom de brincadeira: vais ter que lhe ensinar a tocar viola. E ele respondeu-me a sorrir e disse: vamos ver, é preciso é que ele queira. Realçava da sua personalidade o facto de gostar de ensinar, de ser nosso amigo e colaborador de todos os elementos deste grupo. Ficou conhecido por muitos como o Carlinhos, o Carlos Valadão e connosco como o Sr. Valadão. Faleceu precocemente a 23 de janeiro de 2020. Recordamos o Sr. Valadão como um amigo deste grupo. Até um dia, Sr. Valadão. Pedi à Dona Conceição, por favor, e ao Luís. E aos meus colegas que fizessem o favor de entregar
o simbolismo do nosso grupo e a nossa gratidão pela vossa presença. O nosso Eliseu foi escolhido para falar sobre estes nossos dois homenageados, porque ele é a pessoa que mais diretamente lidou com eles, e o Eliseu era também o menino dos olhos bonitos do Sr. José Domingos, que às vezes dizia: não tenho roupa de sofrer. Mas foi também elemento do nosso grupo desde o início do grupo, foi o fundador, fez parte do primeiro grupo folclórico que existiu nesta terra, e também é com uma grata recordação para todos nós. E então vamos ouvir aqui o Sr. José Eliseu, que nos vai falar sobre o Sr. José Domingos. Nunca é tarde para fazer também um pouco do protocolo. Saudar o excelentíssimo Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Cesário Pamplona, Sra. Excelentíssima Maria de Belém, Presidente da Casa do Povo de São Bartolomeu, entidade que tutela este grupo de folclore, Excelentíssimo Sr. Dr. Maduro Dias, um museólogo respeitado, elementos da direção do grupo, elementos familiares, ou elementos da família de João Ângelo, elementos da família de José Domingos e elementos da família do Carlos Valadão, meu amigo, e que também tocou muito para mim e que muito sofria também um pouco, porque eu tenho alguns desvarios, às vezes métricos, a cantar, e ele era muito tolerante para com isso. Então, vamos aqui respigar um pouco quem foi José Domingos. José Domingos Barcelos Mancebo nasceu na noite de 30 de abril de 1936, uma quinta-feira, no lugar do Outeiro, em Regatos, São Bartolomeu. Filho de António da Rocha Mancebo e Maria de Santa Filomena Barcelos Rocha, ambos nascidos nesta freguesia. Foi o segundo de 3 irmãos. Era mais moço 3 anos do que Luís Pedro e mais velho 4 anos relativamente à sua irmã Maria de Fátima. O recém-nascido José Domingos teve batismo católico num tempo em que o pároco de São Bartolomeu era o padre António Teixeira de Almeida, natural de Agualva, e o vigário cooperador, o padre Alfredo Alves Lucas, nascido nos Biscoitos. Corria o ano de 1942, quando o senhor António da Rocha Mancebo comprou o alvará comercial de uma mercearia no Largo do Terreiro a Bento Coelho Fraga, de alcunha Canarinho. No ano da chegada dos ingleses à ilha, 1943, José Domingos, com apenas 7 anos de idade, começou a trabalhar como estafeta na venda de seu pai. Nesse período, teve o primeiro contacto tabágico, motivado pela curiosidade e pela ânsia própria da época de mostrar masculinidade. Matriculou-se na escola primária de São Bartolomeu e foi aprovado no exame da 4ª classe sob orientação do professor Manuel Sequeira. Com 12 anos de idade, teve no bandolim a sua primeira experiência com instrumentos de corda, sob a orientação do miquelense Agostinho Pimentel, que exercia também o ofício de sapateiro nesta freguesia. Quando ganhou mais robustez, ficou encarregue do transporte de mercadorias de Angra para a mercearia do pai. Nas suas deambulações pela cidade, escolheu um ponto de paragem, a barbearia dos Batistas na Praça Velha, onde havia guitarradas nos intervalos entre cortes de cabelo. Sentiu-se então atraído pelos acordes musicais produzidos pelos dedos de 2 irmãos, Aniceto e Carlos Batista, tocadores de guitarra portuguesa e viola clássica, respectivamente.
Com 16 anos de idade, José Domingos Mancebo apaixonou-se pela guitarra portuguesa. Por autodidatismo e de ouvido, começou a tocar as primeiras músicas tiradas de fitas magnéticas de cassetes áudio. A sua estreia pública como tocador de guitarra portuguesa aconteceu em 1950, quando integrou um ato de variedades de comédias de São Bartolomeu ensaiadas pelas irmãs Alice e Bernadette. José Domingos integrou depois as comédias das Cinco Ribeiras, dirigidas pelo Padre Barcelos. Começou a ser muito solicitado para participar, como tocador, em múltiplos serões de matanças e terços do Espírito Santo, dentro e fora de São Bartolomeu. Fez parte, numa primeira fase, enquanto elemento de baile e depois como tocador de violão, do grupo folclórico Tomás de Borba, o primeiro constituído oficialmente na ilha e com atividade entre 1955 e 1966. Com a idade de 17 anos de idade, José Domingos tocou pela primeira vez numa cantoria pública. Foi a primeira de centenas de atuações a acompanhar cantadores ao desafio. A 30 de março de 1957, José Domingos foi incorporado no Exército. Tirou a especialidade de radiotelegrafista no Regimento de Engenharia número 2 na cidade do Porto. Para o norte do país, levou consigo a sua companheira inseparável, a guitarra. Terminada a especialização em transmissões, regressou à terra natal para ser encarregado pela instalação elétrica do quartel do Batalhão de Infantaria Independente número 17 no Castelo de São João Batista. Findo o serviço militar obrigatório, José Domingos desdobrou-se em várias atividades: ajudante de merceeiro, eletricista e tocador de guitarra portuguesa. No ano de 1960, entra para o quadro de pessoal dos serviços municipalizados de Angra do Heroísmo na categoria de leitor-cobrador. Concomitantemente, prosseguia a sua atividade artístico-cultural. Nessa década, integrou, como instrumentista de viola regional de 15 cordas, o grupo folclórico da Ilha Terceira e o grupo folclórico José da Lata. Algum desafogo financeiro permitiu-lhe adquirir uma mota de fabrico alemão da marca Sasch, modelo cruzador de 50 cm3 de cilindrada. O luxo motorizado, a afoiteza como toureiro de rua e o penteado típico dos anos 60, versão Pompadour clássico, fizeram de José Domingos um autêntico galã. Conquistou o seu coração a jovem Maria Delma Martins, residente na Ribeira de Manuel Vieira, freguesia de Santa Bárbara. O dia 9 de abril de 1967 foi o escolhido para o enlace nupcial, com o jovem casal a fixar residência no Largo da Igreja de São Bartolomeu. Fizeram domicílio no prédio urbano onde o pai de José Domingos fora merceeiro arrendatário. O Sr. António da Rocha Mancebo adquiriu o imóvel por um valor de 60 mil escudos ao antigo proprietário Manuel Maria Brum Pacheco e ofereceu-o aos noivos. A escritura de compra e venda foi lavrada a 4 de novembro de 1966 no cartório de Angra do Heroísmo. O ano de 1969 foi duplamente marcante para José Domingos. No seio familiar, os olhos brilharam na madrugada do dia 11 de agosto, quando nasceu a sua filha mais velha, a Anabela. No campo profissional, foi transferido para a Câmara Municipal e subiu de categoria, passando a desempenhar, até à reforma, as funções de fiscal municipal. José Domingos foi culturalmente muito empreendedor e cultivou muito o espírito coletivo. Foi ele mentor e elemento do grupo As Velhas
inicialmente com os cantadores João Ângelo e António Plácido e com o tocador José Amarante. Já com o país liberto do jugo ditatorial, teve a felicidade de receber nos braços, no dia 28 de julho de 1974, a sua segunda filha, Paula Cristina. A nível político, os ventos revolucionários do 25 de abril de 1974 também sopraram nas Ilhas Açorianas. No período transitório para as primeiras eleições livres de 1976, José Domingos foi um dos nomes sujeitos a plebiscito para a Comissão Administrativa da Junta de Freguesia. Com votos nominais, José Domingos foi o mais votado, o que denota ser ele considerado naquele tempo um dos líderes de opinião de São Bartolomeu. Mas um preceituado legal, coevo do sufrágio, impedia que um funcionário público integrasse a referida comissão administrativa. Desse modo, José Domingos nunca chegou a exercer a função cívica para que for eleito, mágoa que guardou para o resto da vida. Como tocador e dinamizador cultural, ia de vento em popa. Notou qualidades vocálicas e de entoação na filha primogênita, Anabela. Persuadiu-a a subir a palco com apenas 6 anos de idade numa festa de Natal da catequese realizada no Salão da Casa do Povo de São Bartolomeu. Nasceu aí uma pequena cantora cujo nome e fama ultrapassaram em muito as fronteiras da ilha. Em 1977, José Domingos deslocou-se com o grupo de As Velhas ao Canadá. Liderou os esforços para tornar o conjunto mais polivalente. Integrou Agostinho Avelar na viola regional de 15 cordas, o cantador António Mota e a sua filha Anabela Mancebo. Com esse elenco acrescentado, José Domingos percorreu todas as ilhas dos Açores no âmbito de um intercâmbio entre casas do povo. Em 1979, acompanhou, como guitarrista, sua filha Anabela Mancebo numa digressão ao Canadá e aos Estados Unidos da América. Participou como tocador nas gravações de 8 discos de Anabela Mancebo, 7 singles e um LP, com músicas do cancioneiro açoriano e originais. Teve o gosto, aliás, de ver ambas as filhas aplicarem-se na música e canto, sendo que Anabela fê-lo depois a título profissional. Em 1983, com antigos tocadores e comparsas desta freguesia, reativou o Grupo de Reis com a finalidade de proceder a uma gravação para o arquivo do Rádio Clube de Angra. Também em 1983, um momento inesquecível para José Domingos no acompanhamento de cantoria. Foi um dos instrumentistas convidados para a grandiosa cantoria de despedida de Charrua e Torlu na antiga Praça de Touros de São João. O seu forte dinamismo foi também colocado ao serviço da participação cívica. José Domingos Mancebo foi presidente da Casa do Povo de São Bartolomeu no triênio 1984-1987. Na procura incessante de projetos culturais novos, formou o grupo Saudades da Ilha. Era composto por 6 elementos: vozes, Paulo Dias, Maria do Carmo e o improvisador Leonardo Pires o Galanta. Músicos, além de José Domingos, os violistas Luís Cabral e Agostinho Avelar. Em abril de 1989, fez com esse grupo uma digressão pelos Estados Unidos da América. José Domingos preocupava-se com a imagem da sua freguesia, tanto nos projetos comunitários como nas obras públicas ou até no asseio dos edifícios mais emblemáticos. Juntamente com José Elmiro Cota e José Rodrigues, formou uma comissão de angariação de fundos para a compra do relógio que hoje enche o óculo do frontão da nossa igreja paroquial. Em 1993,
atuou como guitarrista na cidade francesa de Estrasburgo, junto à fronteira com a Alemanha, e em Barcelona, na vizinha Espanha, a convite do eurodeputado Dr. Artur Cunha de Oliveira. Em 1995, acompanhou à guitarra João Ângelo e eu próprio nas cantorias do 9º ciclo de cultura açoriana realizadas na cidade de Toronto, Canadá. Nesse mesmo ano, aposentou-se com 59 anos de idade. Levou Anabela ao altar para entregá-la a Filipe Albuquerque, natural da cidade de Salvador, estado da Bahia, Brasil, mas a residir em Santa Cruz da Graciosa. José Domingos foi tocador de viola da terra do grupo folclórico e etnográfico Memórias da Nossa Gente, da Casa do Povo de São Bartolomeu, desde a sua fundação em 1996. No ano de 1998, José Domingos deu a mão de Paula Cristina a João Anselmo Moles, nado em São Bartolomeu, e recebeu a sua primeira neta, a Carolina. Paralelamente, os convites para eventos importantes continuaram a surgir. Integrou, como guitarrista, a comitiva da Ilha Terceira na comemoração do Dia dos Açores, na Expo 98, na capital portuguesa. Como tocador de folclore, atuou em 1999 na cidade da Marinha Grande, distrito de Leiria. O ano de 2001 foi trágico para José Domingos e restante família. A sua filha, Paula Cristina, numa complicação pós-parto, falece no dia 22 de novembro no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, na sequência de cirurgia de transplante hepático. Sobreviveu o seu neto Tomás, que nascera a 18 de outubro desse infausto ano de 2001. Um ano depois, no dia 22 de fevereiro, foi acrescentado mais um membro à família. Do ventre de Anabela saiu a Madalena. Paulatinamente, José Domingos foi regressando à vida artística. Em 2006, gravou um CD de música instrumental com António Martins, seu amigo e colega do pesqueiro, e o guitarrista clássico profissional Vítor Castro. O estado de saúde de José Domingos agravou-se no ano de 2012. No dia 8 de novembro, foi submetido a uma cirurgia cardiotorácica no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, cidade de Lisboa. Sob a orientação do Dr. Tiago Nolasco, no coração de José Domingos foi implantada uma prótese aórtica, assim é que é certo, e colocado um bypass coronário. Foi um ponto de viragem na sua vida, porque foi obrigado a abdicar do vício fúmio que começara há 59 anos atrás. No inverno de 2015, o luto escureceu outra vez o lar de José Domingos. No dia 18 de fevereiro, a sua esposa Maria Delma faleceu no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, vitimada por uma infecção pulmonar dupla. O falecimento da esposa, com quem estivera casado 48 anos, dilacerou-lhe o coração. O avanço da idade, a fragilidade emocional e a perda de faculdades auditivas tornaram as suas tocatas públicas mais esporádicas. No dia 1 de maio de 2016, foi lançado o livro biográfico José Domingos o Tocador, da autoria conjunta de Liduíno Borba e José Fonseca de Sousa, um dia depois de José Domingos ter completado 80 anos de idade. Foi o justo tributo e o merecido prémio por uma carreira cheia e um currículo extenso. No dia 9 de julho de 2021, sentindo a função respiratória em déficit, deu entrada na urgência do Hospital de Santo Espírito, sendo-lhe diagnosticada uma neoplasia pulmonar. Foi de imediato internado na enfermaria da Oncologia, mas o coração não aguentou.
Viria a falecer às 7 horas da manhã do dia de 14 de julho, uma quarta-feira, em consequência de uma paragem cardiorrespiratória. Meus caros amigos, José Domingos Mancebo fica para a história como um dos tocadores terceirenses com mais horas de palco. A sua carreira desenrolou-se sobretudo em 3 áreas culturais: carnaval, folclore e cantorias. Sempre com a guitarra portuguesa por companhia, participou em diversos eventos carnavalescos ao longo do seu percurso de tocador público. O primeiro grupo de carnaval em que entreveio como tocador foi na dança de espada dos Lavradores de São Bartolomeu. Tocou depois em dezenas de outras danças, sendo a última uma de espada organizada na freguesia de Porto Judeu. No folclore, foi sempre colaborante, empenhado e comprometido. Conheceu por dentro grupos antigos, mais genuínos e etnográficos, e os recentes, mais de exibição, mais alegóricos. Foi elemento do grupo folclórico e etnográfico Memórias da Nossa Gente, da Casa do Povo de São Bartolomeu, praticamente até ao fim dos seus dias. José Domingos celebraria, portanto, no passado dia 26 de outubro, as bodas de prata de militância folclórica neste grupo, hoje nosso anfitrião. No âmbito das cantorias, aquele de que posso deixar um testemunho mais válido, José Domingos foi um tocador responsável, pontual, diligente e com forte sentido de grupo. Adaptou-se bem às modas ligadas ao improviso, como sejam a cantoria, as velhas, o pezinho de rua e a desgarrada. Em todas essas variantes, conseguiu dar um cunho pessoal, tipo de chancela técnica, nas partes instrumentais. Nas fases de acompanhamento, soube sempre compensar com competência, solidariedade e companheirismo desvarios métricos ou entradas a destempo. Ou seja, contribuía ele também para o equilíbrio psicológico do cantador, por permitir que este se focasse somente na letra cantada. Podemos dizer que para os cantadores de improviso, José Domingos foi um tocador de confiança. Muito justamente, José Domingos Mancebo foi alvo de diversas homenagens, feitas em vida. Em 2000, pela Comissão de Festas de São Carlos. Em 2006, pela Freguesia de Fontinhas. Em 2007, pela Junta de Freguesia de São Bartolomeu. Em 2008, pelo Grupo de Dança de Carnaval dos Biscoitos. Em 2014, pela Comissão de Festas do Império de São João de Deus, em Angra do Heroísmo, e pela Festa dos Cantadores e Tocadores. Em 2015, pela Associação de Cantadores e Tocadores dos Açores. E em 2009, pela Comissão da Festa de Nossa Senhora dos Milagres do Pesqueiro, local onde, curiosamente, sua filha Anabela se estreara como cantora pública em festas de Arraial. O semblante grave de José Domingos escondia um homem ou colega divertido, oportuno nos gracejos e sempre com a preocupação de não ferir suscetibilidades. Em suma, a versatilidade, o compromisso, a dedicação e o mediatismo fizeram com que José Domingos ficasse indelevelmente ligado à cultura musical da Ilha Terceira e da região autónoma dos Açores. Obrigado. Pedia, por favor, à Anabela e à Madalena que viessem aqui à frente, por favor, para nos entregarmos uma lembrança desta merecida. A Anabela preparou para nós uma surpresa
que vamos passar agora a ouvir. Ora, boa tarde. Eu sou José Domingos Marcelo Malcedo, nasci em 30 de abril de 1936, fiz 84 anos. Comecei a tocar no grupo folclórico aqui da freguesia de São Bartolomeu em 1992 e até hoje vou fazendo o que posso. Quando recebi o convite para a homenagem que o grupo de folclore e etnográfico Memórias da Nossa Gente, da Casa do Povo de São Bartolomeu, decidiu fazer ao meu pai, imaginei a alegria, o orgulho e a honra que ele teria sentido por tão maravilhoso gesto. Mas ele teria sentido também muita comoção e sei que teria sido difícil conter as lágrimas que teimavam sempre em saltar-lhe do coração quando se emocionava. Tentei então pôr-me no lugar dele e decidi assim agradecer à direção do grupo de folclore, partilhando convosco apenas algumas breves recordações. O meu pai, como sabem, esteve desde cedo ligado a grupos de folclore. Integrou o grupo folclórico da Ilha Terceira sob o patrocínio da Comissão Regional de Turismo, fundado em 1955 na nossa freguesia, e tocou ao lado de seu tio José da Rocha Mancebo, assim como do mestre Laureano Correia dos Reis. Alguns anos mais tarde, este grupo mudaria o seu nome para Grupo Folclórico Padre Tomás de Borba, mas ficou também conhecido como Grupo do Tio José da Lata, por este ter sido seu mandador durante algum tempo. Quando em 1996 o Sr. Elmiro, o Anselmo e a Isabel levam por diante a enorme tarefa da criação do grupo de folclore em São Bartolomeu, o meu pai integrou-o desde o início e esta instituição foi sem dúvida um marco na sua vida. Ele gostava de participar no grupo porque se sentia útil, grupo este no qual tinha bastante orgulho, apesar de nem sempre o demonstrar. E dizia sempre que enquanto pudesse tocar, continuaria a dar o seu contributo. À sua maneira, e consciente das suas dificuldades de executante de viola da terra, gostava de colaborar com o grupo e sentia-se em casa, porque era acarinhado por todos. Gostava das idas aos restaurantes e aos hotéis e passava serões de qualidade num convívio fraterno entre amigos e familiares. Talvez o grupo não saiba, mas para nós, família, era também uma alegria vê-lo sair de casa à quinta-feira, de viola na mão, e sentir que ele estaria ocupado e rodeado da nossa gente, gente de casa, que nos conforta a alma, participando em algo grande que só se faz com a boa vontade e a colaboração de todos. Deixo aqui, em meu nome e da nossa família, assim como do meu pai, um agradecimento muito reconhecido pela homenagem, assim como os nossos parabéns ao grupo de folclore e etnográfico Memórias da Nossa Gente, da Casa do Povo de São Bartolomeu, e votos de uma vida longa, saudável e profícua. Bem-ajam. Vou experimentar tocar a Dulces Prosa.
Obrigada, Anabela, por esta magnífica surpresa. E nós não quisemos tornar este serão um serão de saudosismo, mas sim, efetivamente, de amizade e de recordação. E esta moda da Doce Esperança, penso que se adapta perfeitamente àquilo que nós pretendemos com o nosso grupo, que é a esperança de podermos continuar a perpetuar estas memórias, podermos usar a sabedoria e o conhecimento dos nossos pais, dos nossos antepassados, para que possamos, de forma mais fidedigna possível, passar a estas novas gerações tudo isto. São estes exemplos, estes 3 exemplos que nós tivemos aqui, em áreas diferentes, mas que, no fundo, são todas áreas da nossa cultura e da nossa vida cotidiana, que nos servem de empenho e de referência para podermos fazer. Gostaria de agradecer a presença do Dr. Maduro Dias, que, como disse no início, é um nosso amigo desde a primeira hora e que está sempre disponível para colaborar connosco. E aqui ao nosso José Eliseu, penso que ele é nós sentimos-lo um pouco nosso amigo, nosso colaborador, que de forma tão singular, precisa, eloquente e com preciosismo de fazer inveja, uma inveja saudável, fez estas biografias destes 2 senhores. E eu, de uma forma mais elementar e mais não tão habilidosa, mas com o mesmo sentido de amizade e de homenagem que quisemos prestar ao nosso amigo. Boa noite. Em meu nome e em nome do Grupo de Folclore e Memórias da Nossa Gente da Casa do Povo de São Bartolomeu, não podíamos também deixar de agradecer e de homenagear os 3 fundadores deste grupo, porque é por eles que nós estamos aqui ao fim destes 25 anos. Portanto, eu chamaria o Sr. Anselmo Barcelos, como todos sabem, também temos a Isabel Parreira, que fez parte da fundação deste grupo. E por último, temos o Sr. Elmiro, que pronto, por questões de saúde, como vocês todos sabem, não pode estar presente, portanto, de qualquer das formas, faremos mais tarde a entrega desta homenagem em nome do grupo. Em meu nome e em nome do grupo agradeço a presença de todos vós e uma boa noite.